uma mulher liberada, uma dona de casa prendada e calma, um sarado de físico exuberante, uma mulher totalmente siliconada com formas perfeitas. Você pode se autoconstruir assim. Você pode ser completamente sarado e se acreditar uma pessoa a partir daquela feição sarada que você tem. Sabe-se lá quem você é, cara. Eu não estou falando isso moralisticamente, não. Eu acho que cada um deve viver da forma mais livre que se lhe aprouver. Imagina, muito longe do moralismo, né? Mas o mercado oferece uma gama de serviços extraordinariamente ampla para as pessoas se autoconstituírem. Isso tem a ver com as narrativas identitárias contemporâneas. São processos que estão acontecendo e que são decisivos para a constituição do eu, das identidades, da participação política, porque pessoas que são assim, elas são avessas ao espaço público. Pessoas atemorizadas, incertas, inseguras, são menos predispostas aos riscos da ação coletiva. A configuração do capitalismo contemporâneo já limita o espaço público. Tudo isso são alterações muito decisivas na contemporaneidade. Então eu tentei dar um panorama de como é que isso afeta os processos de individualização e como é que isso pode ter repercussões na vida moral. Nós temos que inventar identidades. Elas não estão mais disponíveis aí. E isso angustia e preocupa. Queria que você colocasse essa questão. O grande tema da sociologia é sobre a ordem social. E se tudo isso, se nós não temos mais, então, os graus de solidariedade, de generosidade, tudo isso está em questão, está problematizado hoje. Então, do que se trata é que nós temos que descobrir por que a ordem social continua vigindo. A passagem da sociedade tradicional para a sociedade moderna criou um grave atordoamento que provocou insegurança ontológica nas pessoas, insegurança do ser. Por quê? Porque antes havia contextos tradicionais de confiança. Ou seja, as identidades eram atribuídas: família, tradição, religião e comunidade, relações de parentesco, religião, comunidade, vizinhança. Tudo isso na sociedade tradicional, você já nascia num mundo onde a tua identidade já estava referida e fora de você. E a tua autoconstituição não tinha problema. Pô. O problema é, como você disse muito bem, são as angústias de identidade quando o mundo se torna muito múltiplo, complexo, e além disso, permite transformar a identidade em mercadoria. Aí fica complicado mesmo, né? Tem uma coisa que é irreversível. O dinamismo despertado pelo mundo moderno, o dinamismo despertado por essa transformação que se chama modernidade, e a sua radicalização, que hoje nós chamamos de modernidade radicalizada, pós-modernidade, pode usar o nome que quiser. Isso provoca a emergência, quer dizer, a emergência ou a consolidação de forças que não dá mais para a gente querer criar um mundo calmo e represado. Essas forças foram liberadas. Entendeu? Então não tem mais caminho de volta. O que eu me bato muito é essa coisa de vou recuperar, não tem como voltar. Voltar o quê? Cancelar a modernidade? A questão é da ordem social, claro que a questão é da ordem social, mas a ordem social foi analisada por nós todos durante os últimos 100 ou 150 anos como a ordem social que tinha que ser analisada nos seus fundamentos da economia política ou nos seus traços fundamentais, dos seus conflitos básicos de classe, para que ela fosse superada por uma ordem social mais feliz, etc, etc, etc. Não pintou. E, ao mesmo tempo, a natureza dos novos processos, que não foi comandado por nenhum cérebro maligno, eu insisto muito sempre nisso, senão é a visão paranoica da história, como se houvesse uma espécie de malignidade própria, até mesmo no cerebelo das classes dominantes. E olha que eu sou bastante crítico em relação a isso. Não é assim. É um jogo de forças, né? De consequências não previstas antecipadamente por cada um dos atores. Ora, se assim ocorre, está havendo uma série de mudanças
ou seja, um conjunto de alterações institucionais que colocam novos problemas que você pergunta, mas vem cá, por que o mundo ainda funciona? Por que o Estado ainda funciona? Por que existe a passividade? Por que esse mundo não é... Por que ele não é transtornado pela gente tanto de tal maneira como ele nos transtorna, né? Porque exatamente esse dinamismo novo do mundo também provoca retraimento, como eu falei há meia hora, provoca retraimento na política, isolamento, esfriamento das relações humanas. Trata-se de recuperar certas forças e certas potências. O que esses autores estão tentando ressaltar nesse nível é que se trata de recuperação de certas potências que estão sendo, digamos, subtraídas por um determinado dinamismo social e que podem ser recuperadas como possibilidades novas da maneira como os homens irão possivelmente reinventar instituições. Por quê? Eu acho que tem uma questão de fundo aí. Talvez não se tenha mais no horizonte aquela ideia da transformação total das relações sociais que vão dar origem ao novo mundo. Que era um tema que estava subjacente à tua pergunta. A questão da ordem. Então, portanto, trata-se de, eventualmente, capturar as tendências e delinear os personagens que serão capazes de protagonizar essas invenções. Invenções sociais no sentido de despertar as forças que estão represadas pela natureza dos novos vínculos sociais que provocam esfriamento das relações humanas, desengajamento, corrosão do caráter, ausência de compromisso mútuo, todas essas coisas que nos afetam, mas que isso pode ser disseminadamente experimentado e pode também produzir novos fatores adiante, que significa uma recuperação dos laços de solidariedade, etc, etc, etc. Trata-se primeiro de localizar os fenômenos e saber o quanto que eles estão nos afetando.